galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal História e Outras Coisas. Eu sou Bruno Ferreira, o criador do canal, e vamos de resumo didático de história. E o tema de hoje é período regencial e revoltas regenciais. Esse foi um tema que foi solicitado pelo meu filho Arthur Henrique, que é aluno do 8º ano e que está se deliciando, se debruçando sobre esse tema da história do Brasil. É um tema bastante complexo, com muitas disputas políticas, muitas revoltas. Esse resumo de história que eu estou apresentando para vocês, em hipótese alguma, substitui a sua leitura, a leitura do seu livro didático. Para entender esse período é fundamental assistir o vídeo e também fazer a leitura. Caso contrário, irão ficar muitas lacunas no seu entendimento. Até porque o meu resumo didático é apenas um recorte desse período, sendo fundamental a leitura para complementar a explicação. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho do que é o período regencial. O período regencial é o momento histórico onde o Brasil está sendo governado por regências. Como assim regências? São governos que provisoriamente estão administrando o Brasil até que o imperador possa ter condições de assumir o cargo. Como assim, professor? Antes de 1931, o imperador do Brasil, ou melhor, depois da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, o imperador do Brasil passa a ser Dom Pedro I. E Dom Pedro I assume o Brasil numa época de intensas revoltas populares, intensas disputas de poder, né? Afinal de contas, Dom Pedro I era português e se o Brasil estava se declarando sua independência, não seria ético um português no poder. Vocês não concordam comigo? Se o Brasil queria se livrar de Portugal, um português no poder já demonstra que esse processo não ocorreu da forma como muitos esperavam, né? Esse processo aconteceu com muitas falhas, digamos assim. E aí Dom Pedro I assume o poder, né? Se torna o imperador no Brasil numa época de muitas agitações, de muitas revoltas e de tanta pressão que Dom Pedro recebeu, ele decidiu abdicar ao cargo em 1931. O que seria abdicar ao cargo? Ele deixa o cargo, ele abandona o cargo no Brasil e volta para Portugal. E aí quem fica no seu lugar? O seu filho, né? Na ordem da sucessão aí da família real, ficaria o seu filho, Pedro de Alcântara. Porém, quando Dom Pedro I abdica ao cargo, Pedro de Alcântara tem apenas 5 anos de idade. E pela Constituição que foi criada, inclusive no governo de Dom Pedro, em 1824, não se permitia com que uma criança de 5 anos de idade pudesse assumir o trono. Era necessário aguardar com que o herdeiro adquirisse a sua maioridade aos 18 anos de idade. Então esse período de 5 aninhos de idade aí de Pedro de Alcântara até a sua maioridade seria um período regencial, onde o Brasil teria 3 regências que estariam administrando o país até a maioridade do herdeiro do trono, Pedro de Alcântara. Essas regências elas eram escolhidas pelo Congresso, pelo Senado, né? Passaria por todo um processo e então elas seriam as regências que estariam governando o Brasil até a maioridade de Pedro de Alcântara. Porém, já dando um spoilerzinho básico aí, isso vai acontecer não com os 18 anos de idade de Pedro de Alcântara, mas aos 14 anos de idade ele se torna o grande imperador. Você já imaginou, você 14 anos, meu filho que tem 13 anos, já imaginou você no próximo a se tornar um imperador, né? A responsabilidade que você teria? Esse processo de antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, ele aconteceu através de um golpe, né? Vocês vão estudar e vão ver que na história do Brasil, golpe é uma tradição, infelizmente, muito triste, né? Mas nesse caso, havia uma disputa entre os conservadores e os liberais. E os liberais queriam ter mais espaço dentro da política, né? Porque tinham até então um regente conservador. Então eles vão organizar um golpe, né? Vão organizar todo um movimento para que Pedro de Alcântara pudesse assumir o cargo com 14 anos de idade e assim os liberais pudessem ter maior autonomia, maior participação política. Então aqui foi um pequeno recorte. Agora vamos entender por etapas aí
como que foi todo esse processo do período regencial, e inclusive destacar as grandes revoltas que aconteceram nesse período, que foram muitas. Os historiadores, eles costumam até mesmo se questionar como que o Brasil conseguiu manter a sua unidade, como que ele se manteve um país unido, né? As províncias conseguiram se constituir futuramente no Estado brasileiro como nós conhecemos, né? Porque haviam vários interesses em várias partes do Brasil, e muitas vezes esses grupos espalhados do Brasil lutaram, organizaram movimentos, exigindo muitas vezes o que? A sua independência. Então isso é um questionamento até feito por um grande historiador chamado Boris Fausto, tá? E é sobre isso que a gente vai estar falando. Espero que vocês se interessem. É um assunto bacana e que faz parte da história do Brasil. Mas antes de começar a falar especificamente sobre o período regencial, acho que é interessante aí a gente fazer uma breve revisão de história sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil ali no final do século XVIII, né, por volta de 1790, e início do século XIX, ali por volta de 1820. Nesse intervalo de tempo aí está acontecendo muita coisa. Já vamos destacar aí que no século XVIII nós temos a influência do movimento iluminista, né, um movimento filosófico que é contrário, que combatia, né, a principal luta deles era contra a sociedade do antigo regime, aquela sociedade que se sustentava através das monarquias absolutistas. Vale a pena assistir o vídeo que eu vou indicar aqui para vocês, né? Vídeo sobre o movimento iluminista. Vai ter lá na França, né? Um dos principais revoltas aí vai ser a Revolução Francesa, que vai acabar com a monarquia absolutista na França. E no Brasil a situação não é muito diferente. Os colonos que aqui viviam estão totalmente insatisfeitas com a forte exploração de Portugal e também estão organizando movimentos que lutam pela independência do Brasil, que lutam por maior liberdade, maior participação política, né? Eles estão cansados da opressão política, da censura, da forte taxação de impostos pelo governo português, né? E aí vão surgir vários movimentos aqui, vou destacar alguns. A Conjuração Mineira, provavelmente você já deve ter estudado, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Esses três movimentos aí, eles são contrários ao antigo regime, são contrários ao sistema colonial português. Eles estão também acompanhando todo o movimento que vem acontecendo lá na Europa, né, com o movimento iluminista, a independência nos Estados Unidos, e estão também querendo fazer transformações aqui no Brasil. A Conjuração Baiana, interessante destacar que eles também já eram contrários ao trabalho escravo no Brasil, né? Queriam o fim da escravidão. Porém, esses três movimentos foram duramente reprimidos pelo governo português, mas lá em Portugal também está acontecendo um movimento liberal lá em 1820, um movimento que quer o fim da monarquia absolutista lá. E diante desse cenário, o que acontece com a família real aqui portuguesa? A família real volta para Portugal. Dom Pedro I decide ficar aqui, até porque Portugal ainda queria manter o seu domínio aqui no território brasileiro. Então Dom Pedro decide ficar e a família real portuguesa volta para Portugal. Lá vai ser o fim da monarquia absolutista. E aqui no Brasil, Dom Pedro I pega o país com muitas revoltas, com muitas insatisfações, e para acalmar tudo isso, ele 7 de setembro de 1822, forma forçada, faz a independência do Brasil, né? E aí ele pega essa bucha, né, digamos assim, na tentativa de restabelecer a ordem, cria uma constituição no Brasil com muitos desdobramentos, muitos problemas, né? Depois ele impõe uma constituição em 1824. Ele pega o Brasil em todo esse cenário caótico, né, de diversos interesses por várias províncias brasileiras, e diante desse cenário ele não aguenta a pressão, abdica ao cargo. Então nós temos o início do período regencial. Eu quis trazer isso para vocês, para a gente nos localizarmos em que momento histórico a gente está. Agora eu vou tratar especificamente do período regencial. Gente, mas cá entre nós, né? O dia 7 de abril de 1931 representou uma verdadeira revolução para os brasileiros que eram contrários ao governo de Dom Pedro I. Imagina, né? Por grande pressão da população e muitas vezes com o apoio do exército, Dom Pedro I abdicou o cargo, e isso representou uma grande vitória deles. E a partir daí,
a configuração política do Brasil passa a ser outra, passa a ser transformada. E aí, nesse cenário, surgem dois novos partidos. Um dos partidos é o Partido Restaurador, como o próprio nome já diz, né? Restaurador, porque eram um grupo de conservadores, de simpatizantes, de portugueses que queriam restabelecer a ordem, queriam voltar ao poder. Eles exigiam o retorno de Dom Pedro I ao cargo, né? Eles queriam acabar com os tumultos e queriam restabelecer a ordem. Tá, porém, esse partido restaurador, ele não durou muito tempo, até porque em 1984, 3 anos depois, Dom Pedro faleceu. E aí o partido se junta aos liberais e ganha outro nome, que é o Partido Regressista, tá? Que também tem o mesmo objetivo de se restabelecer a ordem, de restabelecer o poder por parte dos conservadores. E de um outro lado, você tem o Partido dos Brasileiros, né? Quem era o Partido dos Brasileiros? Formado principalmente por donos de terra, por grandes proprietários de terra, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, que são dois estados que estão se destacando aí pelo café, pela agricultura. Eram também formados por grandes latifundiários gaúchos, né? E também alguns representantes da classe média. Então nós tínhamos essa configuração, dois novos partidos que surgiram aí. E aí o que acontece? O período regencial, a primeira regência, ela foi escolhida num momento onde a Assembleia Geral, o que é a Assembleia Geral? Era o órgão máximo ali do governo, que era o Senado e o Congresso, né, dos deputados, a Câmara dos Deputados. Eles estavam de férias, então um pequeno grupo de deputados escolheram os 3 regentes que estariam no poder do Brasil até a maioridade de Pedro de Alcântara. Mas aí que acontece, não durou muito tempo isso, né? Durou apenas uns 3 meses. Logo depois se junta de novo uma Assembleia Geral, formada pelos deputados e senadores, e aí sim eles criam a chamada Regência Trina, vão escolher quem seriam os principais regentes que estariam governando o Brasil até a maioridade de Pedro de Alcântara. Porém, nessa época, esse é um momento de muita instabilidade. E essa instabilidade política gerava o quê? Muitas revoltas populares. Vamos imaginar o seguinte, você tem vários grupos no Brasil, espalhados por vários lugares, você tem trabalhadores, você tem escravizados, você tem proprietários de terra, você tem, enfim, muitos grupos espalhados pelo Brasil e cada um com interesse. E quando eles percebem que o Brasil não tem uma unidade política, não tem um imperador, eles começam a perceber aí a possibilidade de estabelecer grandes mudanças. Até porque nesse momento no mundo, né, está acontecendo isso, estão acontecendo movimentos de independência em vários lugares. E uma delas, bem interessante, que influencia essas revoltas populares no Brasil, é o movimento de independência lá no Haiti, que foi organizado pelos negros escravizados, que massacraram uma minoria da elite francesa no Haiti e conseguiram fazer o processo de independência no ano de, deixa eu lembrar aqui, 1806. Então essas notícias chegam aqui também no Brasil, bem num momento conturbado, um momento onde você não tem um imperador. Então a situação fica caótica no Brasil, muitas revoltas. E aí a Assembleia Geral decide então nomear o ministro de Justiça, Padre Diogo Feijó. E o Diogo Feijó ele já pega aí uma tarefa difícil de ter que abafar os tumultos, as revoltas que estão acontecendo. E aí ele decide criar uma Guarda Nacional. Como assim foi feita na Revolução Francesa? Por que ele cria uma Guarda Nacional? Porque havia muita desconfiança do governo com as Forças Armadas brasileiras, porque muitas vezes as Forças Armadas apoiavam as revoltas populares, até porque muitas pessoas que faziam parte do exército eram mestiços, que entraram nas Forças Armadas para tentar crescer, para ter uma carreira, para ter uma condição de vida melhor. Então o governo temia o exército brasileiro, não confiava muito. Então o que ele faz? Ele cria uma Guarda Nacional. O que seria essa Guarda Nacional? O governo vai permitir com que alguns cidadãos pudessem andar armados, tivessem o direito de reprimir para estabelecer a ordem, né? Então eles vai ser um momento que vai acontecer uma verdadeira chacina no Brasil, né? Onde principalmente os negros vão ser vítima desse processo. Não, qualquer
grupo de negros que estivesse na rua poderiam ser reprimidos por essa Guarda Nacional. A capoeira foi proibida, foi vista como uma ameaça pelo governo e houve um momento de muitas mortes no Brasil, né? De muitas chacinas, né? Não que isso ainda não continue acontecendo, mas naquela época aconteceu de uma forma muito intensiva, até porque tinha sido aprovado anos antes o primeiro Código Criminal brasileiro de 1830 e que previa coisas assim absurdas, né? Uma forte repressão por conta dessa instabilidade política do Brasil. Uma outra medida que foi adotada ali logo depois ali da abdicação do cargo de Dom Pedro I foi na Assembleia Geral se estabelecer um ato adicional. O que seria um ato adicional? Eles pegaram a Constituição, né, as regras do Brasil que foram criadas em 1824 e adicionaram uma emenda ali, né? E nessa emenda as províncias, né, até então você não tinha estados no Brasil, você tinha províncias. As províncias poderiam passar a ter assembleias legislativas, né? Por que eles fizeram isso? Para meio que acalmar os ânimos ali, porque as províncias queriam sempre o que? Mais autonomia, mais participação política. No entanto, esse adicional ele não tinha muito peso, porque ainda assim as ordens elas tinham que passar pelo imperador. Então, se de repente a Assembleia Legislativa decidisse algo que aos olhos do imperador fosse algo perigoso, então o imperador poderia vetar aquilo, né? Então não teve muita força. E uma outra coisa que foi criada naquela época foi uma regência una, né? Até então era uma regência trina, né? Seriam 3 regentes e eles estabeleceram então uma regência una. Então em 1835 nós temos a primeira regência una, Padre de Feijó. Padre de Feijó é o primeiro regente aí desse período regencial, né? Ele assume o poder num momento extremamente complicado, um momento extremamente preocupante, né? Já que o Brasil está passando por uma grande instabilidade, revoltas e rebeliões marcam esse momento histórico, né? E você que está estudando aí para vestibular, é fundamental que você, ao falar, né, caiu uma questão lá, período regencial, você já tem que ter no seu inconsciente que é um momento marcado por grandes revoltas, é um momento de grande satisfação. Não só no Brasil, mas no mundo esse cenário está acontecendo, né? Revoluções estão acontecendo em todos os lugares e é logicamente que no Brasil, ainda num momento onde não tem uma centralização política, os movimentos, os grupos sociais vão aproveitar isso e vão se organizar em luta, em rebeliões. E aí o que acontece? Já no governo ali do Padre Feijó, acontecem grandes revoltas assim. Você vai ter a revolta dos malês na Bahia acontecendo, né, em 1935, a cabanagem no Pará, Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Sabinada já acontece também lá na Bahia, e a Balaiada que vai acontecer no Maranhão, né? Grandes revoltas que eu estarei falando sobre cada uma delas, né, nesse vídeo ainda, quando eu for falar das revoltas regenciais. Mas vamos entender aqui que o Padre de Feijó, então, ele assume um momento extremamente complicado. Até também o principal produto brasileiro, né, que é produzido, que é o açúcar, ele também está sofrendo uma forte desvalorização no mercado internacional. E isso está gerando o que? Também um reflexo, uma insatisfação por parte dos fazendeiros, né, dos senhores de engenho aqui no Brasil. Então é um momento extremamente complicado. E assistindo a todo esse momento confuso, a elite, né, ela assiste isso e começa a se articular em partidos políticos. Você tem os liberais, que vão montar um partido chamado Partido Progressista, né, e o antigo partido restaurador, né, dos conservadores, eles vão fixar um partido chamado Partido Conservador, né, para tentar se manter no poder, se restabelecer a ordem. Nesse cenário, esperava-se que o Padre de Feijó adotasse medidas mais enérgicas para conter todos esses movimentos, toda essa rebelião. E aí, diante desse cenário, o Padre Feijó então decide renunciar ao cargo, né? É tipo o que está acontecendo no Brasil agora, aqui, né, 2020, durante a pandemia, né? Você tem um governo que não consegue estabelecer uma ordem, digamos assim, não consegue ter medidas adequadas para a situação do Brasil durante uma pandemia, crise econômica e outras coisas, e aí as pessoas vão pulando fora, né? Então o que acontece? O Padre de Feijó
renuncia e aí os conservadores conseguem indicar um nome para regente, um nome para melhor os representar, que vai ser Araújo Lima. Araújo Lima, que já era um grande senhor de engenho, um grande senhor escravista aí, que assume o poder, e é um momento que vai ser marcado por forte centralização política. O que o Araújo Lima faz? Ele vai tirar aquele ato adicional que dava uma certa autonomia para as províncias e vai adotar medidas para centralizar o poder, para tentar de uma certa forma acabar com essas rebeliões, acabar com esse momento, digamos que um pouco anarquista do Brasil. Bom, e agora eu vou explicar para vocês então as revoltas que aconteceram no período regencial. Vou dar uma intro aí de cada uma delas para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Bom, pessoal, agora vamos entender um pouquinho das revoltas regenciais, né? É interessante a gente entender que essas revoltas elas aconteciam por problemas políticos e sociais e também pelo interesse em maior participação política. Eu vou estar falando agora da primeira revolta, que é a revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835. Para a gente entender essa revolta, é interessante a gente entender como era constituída a população na Bahia durante essa época. 70% da população, 70%, né, a maioria da população era formada por escravizados livres ou pessoas de origem africana. E essas pessoas, em sua grande maioria, elas eram muçulmanas e alfabetizadas na cultura árabe. Então esses muçulmanos na Bahia conseguiram organizar um movimento rebelde com aproximadamente aí 600 pessoas, cujo objetivo era tomar a capital Salvador, perseguir e matar qualquer pessoa descendente de europeus ou indígenas, manter como cativos os descendentes de africanos que não fossem muçulmanos e fundar uma nação muçulmana negra aqui no Brasil. É evidente que esse movimento não durou muito tempo, essa rebelião, porque ela foi fortemente reprimida pelo governo brasileiro. 4 dos líderes do movimento foram condenados à pena de morte, foram fuzilados. Aproximadamente 70 pessoas morreram em combates, né, na rebelião, e 500 das pessoas do movimento foram punidas de várias formas, foram presas, foram exiladas, foram chicoteadas, e assim esse movimento foi sufocado pelo governo brasileiro. Uma outra revolta bem importante desse período foi a revolta da cabanagem, que aconteceu na província do Grão-Pará, né? Essa foi uma revolta organizada principalmente aí pela população mais pobre ali do Pará. Essa população, em sua maioria, eram descendentes de indígenas ou de africanos, né, pessoas muito pobres e que viviam próximas às beiras dos rios no Pará, né? Eles moravam em cabanas próximas ao rio. E por essa razão eles eram conhecidos como cabanos. E aí o que acontece? Esses cabanos, desde a época da independência, eles queriam que o presidente da província fosse uma pessoa, um líder da comunidade ali, que era um homem chamado Cônego Batista Campos, né? Eles sempre queriam essa pessoa, mas não conseguia. Por quê? Porque pela Constituição, só quem escolhia o presidente da província era quem? O imperador ou o regente. E o regente, ele escolheu uma outra pessoa lá, que foi um homem chamado Lobo de Souza. Esse Lobo de Souza, logo que ele assumiu a presidência lá, incomodado com os cabanos, ele decidiu então reprimir, perseguir essas pessoas. Porém, essa repressão organizada pelo Lobo de Souza, ela deu um efeito reverso, porque os rebeldes que estavam descontentes com o governo regencial decidiram articular um grande movimento contra esse presidente Lobo de Souza. Esse movimento ele se iniciou em Belém e rapidamente se espalhou por todo o Pará, ganhando muita força nessa época, tanto é que eles vão conseguir tomar Belém, vão prender Lobo de Souza e vão executá-lo. E aí tiveram vários líderes aí dessa província, né? Alguns deles mantiveram relações mais estreitas com o governo
brasileiro, e isso incomodou parte dos rebeldes. Aí as pessoas foram executadas, esses líderes foram executados. Um dos últimos líderes aí, que foi um jovem chamado Eduardo Angelim, eu falo jovem porque ele tinha 21 anos, ele liderou um movimento que conseguiu restabelecer Belém por parte dos rebeldes, mas que depois também foi sufocado, foi duramente perseguido pelo governo português. Os cabanos tiveram que fugir para outros lugares do Brasil. O movimento, a rebelião de cabanagem ficou conhecido como um dos movimentos mais sangrentos da história do Brasil, onde aproximadamente 30 mil pessoas morreram nos conflitos durante essa revolta. Ou seja, cerca de 20% da população da província Grão-Pará morreu nos conflitos da cabanagem. Uma outra rebelião que aconteceu nessa época, uma outra revolta, foi a revolta Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essa revolta, ela tinha como principal rebeldes aí os estancieiros, que eram criadores de gado, que viviam ali próximo ali à fronteira entre o Rio Grande e o Uruguai. E tinham também os charqueadores, Quem eram os charqueadores? Eram produtores de carne, que produziam carnes e vendiam para várias províncias no país. Esses dois grupos aí, os estancieiros e os charqueados, eles estavam extremamente descontentes com o governo imperial, se sentiam prejudicados principalmente pelos altos impostos que eram cobrados em relação aos seus produtos. Esses impostos, eles tornavam o produto muito caro, e sendo incapaz deles concorrer com os produtos do Uruguai e da Argentina, A carne uruguaia, a carne argentina era vendida muito mais barato. Então eles se sentiam prejudicados por isso. Além disso, esses altos impostos pagos pela população do Rio Grande do Sul não era destinado à sua província, e sim destinado para outras províncias. Então isso gerava toda uma insatisfação dessas pessoas, que vão se organizar num grande movimento, uma grande revolta, que é a revolta Farroupilha. Essa revolta vai dar origem à Guerra dos Farrapos. Por que Guerra dos Farrapos? Porque os rebeldes não utilizavam um uniforme, e aí os inimigos, como uma forma de inferiorizar esses combatentes, de colocar eles numa posição pejorativa, inferior, vai dar o nome de farrapos, porque eles não usavam um uniforme. E aí ficou conhecido como Guerra dos Farrapos, Esse movimento, ele teve algumas grandes conquistas, Eles inclusive chegaram a fazer ações de cavalaria, e em 1842 começaram a sofrer algumas baixas, porque o governo imperial vai nomear para as Forças Armadas o Barão de Caxias, e aí o exército brasileiro vem com muita força contra esses rebeldes farroupilhas, e aí eles, sem saída, vão ser obrigados a recuar e fazer acordos com o governo. Conseguiram algumas conquistas, o governo passou a aumentar o imposto sobre importação, então os produtos argentinos e uruguaios chegavam muito mais caro, impedindo aí talvez, favorecendo essa concorrência que haviam entre o Rio Grande do Sul e o Argentina e o Uruguai, e eles foram anistiados, tiveram o perdão das suas dívidas, negociaram com o governo, e assim a revolta foi abafada. Em 1837, um outro movimento, uma outra revolta vai ganhar muita força, que foi a revolta de Sabinada, que também aconteceu na Bahia. Essa revolta sabinada, ela tinha como líder o médico Francisco Sabino, por isso que recebeu esse nome de Sabinada. Uma das principais queixas do movimento rebelde era o desejo de maior autonomia da província de Salvador, forte sentimento anti-lusitano, ou seja, eles estavam se sentindo incomodados com a grande presença dos portugueses ainda ali na Bahia, em Salvador. Durante esse período, boa parte do comércio era dominado por portugueses, e a população se sentia explorada por eles. Então, diante desse cenário, eles vão organizar o quê? Uma revolta, conhecido como a Revolta Sabinada. Qual que era uma das principais ideias aí do movimento? Era que a província de Salvador se mantesse separada do restante do Brasil até a maioridade
de Pedro de Alcântara, né? Esse movimento ele chegou a ter o apoio do exército e de algumas camadas médias da sociedade, porém não conseguiu ter o apoio dos grandes proprietários de terra. E aí o governo imperial se aproveita dessa situação, vai para cima do movimento, vai reprimi-los e aproximadamente 1.800 pessoas morreram nas batalhas e cerca de 3.000 pessoas foram presas. E aí em 1838 o movimento é abafado, o movimento é sufocado. Entre 1838 a 1842, uma outra revolta vai assolar a província do Maranhão. Foi a revolta da Balaiada, né? Ficou conhecida como Balaiada por conta do seu líder, que era um homem chamado Balaios Manuel dos Anjos Ferreira, mais conhecido como Balaio. Tá? Esse foi um movimento que surgiu principalmente por causa da forte crise econômica que aconteceu lá no Maranhão, né, que gerou, né, resultou num grande aumento da pobreza, e esse aumento da pobreza fez com que a população pobre se rebelasse contra a elite local, que em sua maioria era formada por comerciantes portugueses e também latifundiários produtores de algodão. Esse foi um movimento que teve o apoio de algumas camadas médias urbanas, e os outros líderes do movimento foi um homem chamado Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, e um outro também, um quilombola, né, que era o Negro Cosme. Tá? O estopim, né, o que deu início principalmente a essa revolta, foi o recrutamento forçado da população livre e pobre do Maranhão para servir as forças armadas, né? O exército e a marinha. Esse recrutamento forçado foi o estopim para gerar várias guerras, várias revoltas ali no Maranhão, que duraram aí de 1838 a 1842 e que foram fortemente reprimidas pelo governo imperial. De 200.000 habitantes ali do Maranhão, aproximadamente 15.000 pessoas morreram durante esses conflitos. O movimento chegou até a conquistar, ter algum êxito, né, ali no Maranhão, conquistando uma das principais cidades do Maranhão, que é Caxias, mas como eu falei, em 1842 o movimento foi fortemente sufocado pelo exército imperial. Bom, como vocês puderam ver, todas essas revoltas representam algo em comum, que era o que? Os problemas políticos e sociais que haviam nesse período, né? As lutas por participação política. É muito importante você estudar essas revoltas que aconteceram no período regencial, porque elas aparecem muito nos vestibulares, tanto da ETEC quanto no Enem, nos vestibulares das universidades. E enfim, para a gente finalizar aqui essa aula, já tinha falado para vocês no início da aula que os liberais, né, que não estavam mais sendo representados no governo regencial, né, quando Araújo Lima assume, né, que o Araújo Lima ele era um conservador. Então os liberais eles vão organizar todo um movimento para dar um golpe e reduzir a maioridade para que Pedro de Alcântara pudesse assumir o trono, né, e iniciar o segundo reinado, né? E aí com 14 anos, né, pelo movimento, pelo golpe organizado pelos liberais, Pedro de Alcântara se torna o imperador no Brasil com 14 anos de idade. Aí a gente tem o segundo reinado de Dom Pedro II, tá, pessoal? Longo, né, esse resumo didático. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, reforçando que é preciso ler para entender esse assunto, que é cheio de detalhes, né? Coitados, professor de história, quando for ter que explicar aqui, né, 2016 a 2020 o cenário político brasileiro vai ser tão difícil como esse no período regencial, mas é isso que eu quis apresentar para vocês, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte esse vídeo, indica para os colegas, Arthur, já indica para os seus amigos de sala de aula, e a gente se vê na próxima videoaula do canal História e Outras Coisas. Valeu!